Aula de Vayakhel, Yom Revi, quarta-feira. Mussar, palavras e sermão. Aqui ele foca o tema da Siná, ódio. Ódio que geralmente vem justificado por algum motivo. O que quer dizer isso? A pessoa que odeia vai dizer, não, eu não odeio ele gratuitamente. E sim, ele fez alguma coisa de ruim para mim, ele falou mal, ele pensou mal, enfim. O ódio geralmente é um sentimento que vem, na verdade, pelo fato da pessoa não suportar o outro, não suportar o sucesso do outro, não suportar que o outro ocupa um espaço que ele achava que ele merecia, e ele só precisa buscar uma justificativa para esse ódio e achar que com isso ele estaria correto. No Perkei Avot, na Ética dos Pais, ele fala que o ódio é uma das coisas, um dos elementos que faz a pessoa perder esse mundo, a vida desse mundo, enfim. E no outro lugar, ele enfatiza a ideia que o ódio das pessoas contra essa pessoa faz com que ela perca o mundo, enfim. Aqui ele fala uma coisa que é interessante. A pessoa, quando odeia uma outra pessoa, particularmente um Yehudi, ela está, por tabela, odiando a Deus. Porque Deus criou a própria pessoa, mas também criou o outro. Então, assim como ele gosta da sua pessoa e deve agradecer a Deus por tantas dádivas que ele recebe de Deus durante a vida, deve ficar feliz pelo fato do outro também ter sido criado por Deus e também ter o acompanhamento de Deus. Ele fala aqui o seguinte: assim como somos nós, filhos de Deus, essa pessoa que odeia o outro está, por tabela, odiando aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó, já que a pessoa veio também dessa origem. E fala mais, nós, na oração diária, na oração da manhã, enfatizamos, como diz o grande mestre cabalístico Arizal, Hareni mekabel alai mitzvot aseh shel ve'ahavta re'acha kamocha. Eu recebo sobre mim a mitzvah, faça, amarás ao teu próximo, ao teu irmão Yehudi, como a ti mesmo. Quer dizer, é necessário para nos aproximarmos de Deus, unirmos a Deus, já que Deus é uma só unidade, Hashem Echad, o povo de Israel também tem que constituir uma só unidade. E se nós não gostamos de alguém, isso faz com que a nossa tefilá seja defeituosa e seja recusada. Por isso que no Shemona Esrei nós enfatizamos na Midá a última bênção, a Mevarech et amo Israel bashalom. Deus abençoa o povo de Israel com a paz, já que é tão difícil as pessoas aceitarem que o outro tem um ponto de vista diferente. Então, de qualquer forma, temos que remover, assinar o ódio do nosso coração e, consequentemente, as nossas orações, os nossos pedidos
serão correspondidos por Deus, além do fato de que, como diz o Talmud, se você pedir uma coisa que você precisa pelo outro, Deus responderá a você, dando primeiro a atenção ao teu pedido, para depois dar ao outro. Então, quer dizer, o fato de você pedir pelo outro faz com que você seja o primeiro beneficiado. Nós estamos vendo as leis de Shema, e aqui tem uma seguinte afirmação. O Talmud declara a ordem das bênçãos do Shema, por não ser bênçãos específicas, Shekirishanu Bemitzvotar, e Deus nos ordenou a fazer tal e tal mitzvah, a ordem não estraga o valor das brachot. Então, se a pessoa rezou fora de ordem, ainda assim cumpriu a sua obrigação. O Rambam traz aqui um texto declarado no Talmud, que cada bênção foi instituída pelo Ezra Sofer, um grande rabino, com seu tribunal, na formação do segundo templo, no erguer do segundo templo, inclusive as bênçãos do Shema também, no sentido de que as mesmas têm que ser ditas como foram estabelecidas. Não pode modificar o texto. Então, mesmo quando a pessoa, por qualquer motivo, por qualquer dificuldade, ela vai pronunciar as bênçãos do Shema numa outra língua, tomar muito cuidado de não modificar o sentido, a colocação, enfim, das bênçãos. Porque, se ele efetuar mudanças na bênção, pode ocorrer que essas mudanças afetam o conjunto, a intenção, enfim, o ponto central da bênção, e, consequentemente, a bênção não valeu. Em especial, que nós sabemos, toda a oração ela é baseada em valores cabalísticos, tanto a sequência, tanto as colocações das frases, enfim. Então, não se deve modificar sob pena de perder aquela brachá. De qualquer forma, ele traz aqui o seguinte. O tempo, o horário do Shema, da noite, é a partir do momento que temos Yetziat Kohavim, saída de 3 estrelas médias. Como nós não sabemos definir exatamente isso, o Talmud considera 3 estrelas pequenas que só podem serem visualizadas com o anoitecer completo. E se ele atrasou e não fez imediatamente após o escurecer, ele tem tempo para fazer esse Shema da noite, até metade da noite. Como nós já falamos anteriormente, numa outra aula, que há um grande problema nisso. Que os sábios temerosos da pessoa se acomodar e dizer, não, eu vou rezar, mas ele resolve rezar bem depois, ele pode esquecer, dormir e perder o Shema da noite. Ele, afinal de contas, está cansado do trabalho. Então, quando chegou o horário do Shema da noite, ele não pode comer, ele não pode
trabalhar, ele não pode dormir e nem estudar. E segundo consta no livro da Halachá, até meia hora antes, ele já tem que evitar todas essas coisas. No caso do Shema, em relação ao estudo da Torá, ele pode fazer um truque. O que seria o seguinte: ele pede para alguém que está, enfim, consciente, para acompanhá-lo, para verificar quando chegar o horário do Shema da noite, avisar essa pessoa, é o que a gente chama de guardião, e a pessoa imediatamente irá falar o Shema com as suas bênçãos e a Tfilat Arvit, a oração da noite. Mas, de qualquer forma, Halachá, como sábios, e como o Rabban Gamliel, com relação aos sábios, o Shema, a princípio, deve ser feito até metade da noite, e como o Rabban Gamliel, em último dos casos, até a aurora, até o amanhecer. Passou o horário de amanhecer, em caso que ele se encontra impossibilitado de ter feito o Shema, ele poderá fazer o mesmo até o nascer do sol, o raiar do sol. Por exemplo, uma pessoa que se encontrava num estado de bebedeira, e nós sabemos que o bêbado não pode dirigir a oração para Deus, como diz o Talmud, isso não só não é louvor a Deus, como é chamado de toivá, algo menosprezível, como ele se dirige ao Rei do Universo nesse estado. Então ele espera passar a bebedeira, vai falar o Shema, desde que esteja antes do nascer do sol, ele poderá fazer, sem incluir com isso, a bênção de Ashkivenu, a segunda bênção posterior ao Shema da noite. Mas aqui temos a seguinte colocação: todos os horários descritos, tanto da noite como vamos ver do dia, estão relacionados a cada local, o horário do nascer do sol, pôr do sol, enfim. Então, apenas a título de exemplo, vamos citar aqui. Por exemplo, hoje, o horário da aurora, já contando com a saída do horário de verão, 4h31, o horário do nascer do sol, 5h40, o final do horário do Shema da manhã, tem duas opiniões. O Magen Avraham, 8h19, a opinião do Gra, 8h54. Os Faradi seguem a primeira opinião, 8h19, e os Ashkenazim, 8h54. Em último caso, o Shema da manhã, ele pode ser lido, mesmo que a pessoa não cumpra exatamente a mitzvah, até metade do dia, que seria 12h06. O Shema da noite começa com Tzeta Kohavim, e agora está sendo por volta de 19h07, 7h07, de novo após o horário de verão que deixou de estar em vigor. Vai até metade da noite, que seria 00:06, prolonga-se, no caso da pessoa não ter feito
até o amanhecer, 4h31. E no caso de força espiritual, força especial, de bebedeira ou de doença, que ele não conseguiu ainda fazer o Shema, vai poder fazê-lo até 5h40. O horário do Shema da manhã vai ser focado, Bezat Hashem, na próxima aula.